Presente aqui com a gente. Vamos daqui a pouco, né? Vamos falar bastante sobre desenvolvimento. Daqui a pouco a gente tem uma palestra com um convidado especial que a gente já apresenta daqui a pouquinho. Mas falando em desenvolvimento, esse é o meu feliz hoje de hoje, que eu gostaria de compartilhar com todos, né? Feliz hoje da gente estar falando sobre desenvolvimento. Hoje nós vamos abrir o programa de desenvolvimento, vamos ter uma jornada aí nos próximos 6 meses, né? Espero que seja uma jornada deliciosa, recheada com muito conhecimento, com muito aprendizado, com muita troca. E o objetivo de hoje é a gente realmente poder compartilhar com todos vocês e falarmos principalmente sobre uma mensagem bem especial que eu gostaria de deixar para todos, tá? Daqui a pouquinho, tanto a Fabi como a Ellen vai compartilhar, na sequência, né? Vai compartilhar com todos vocês como vai ser essa jornada dos próximos 6 meses de desenvolvimento, com várias ações, com alguns modos, mas daqui a pouquinho ela conta para todos vocês. Mas acho que a grande mensagem que fica é: estamos preparados, estamos prontos para poder compartilhar essa jornada com todos vocês, né? Com a atuação principalmente da área da universidade, com a atuação também, né, dos consultores internos, né, do GGP, apoiando o processo de desenvolvimento no dia a dia, com a área de cultura também, apoiando no fortalecimento da nossa cultura Cacau Show do dia a dia. Então nós estamos prontos para que vocês possam viver essa jornada dos próximos 6 meses. Bonito. Mas é importante também num processo de desenvolvimento, e essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui com vocês na abertura, todo o processo de desenvolvimento a gente tem 2 atores, né? O ator, que aqui é o que eu estou falando, a diretoria de GGP, com compartilhamento de conteúdo, com organização de treinamentos, né? Mas tem um outro ator mais importante, que é cada um de vocês, né? O processo de desenvolvimento, ele tem uma palavra importante de sustentação, que é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela é estimulada pela competência chamada atitude. Atitude de querer aprender, atitude de correr atrás do conhecimento, atitude de participar, né, das oportunidades de desenvolvimento que são oferecidas, atitude de trocar, né, conhecimento e aprendizagem com um colega de trabalho, com pessoas de referência, com o seu líder, né? E é essa mensagem então que eu gostaria de deixar para todos vocês. Nós vamos iniciar uma jornada agora com muitas ações, né, formais, né, com muito conteúdo disponibilizado também dentro da plataforma da universidade, que vocês já vão ter acesso a como vai funcionar isso já nos próximos minutos. Mas tudo isso só vai depender se cada um realmente direcionar a energia, o protagonismo da atitude de querer participar e de querer viver essa jornada, tá? Então essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Aproveitem tudo que foi desenhado com muito carinho, com muito amor para vocês. Também deixo a mensagem de a gente poder também ter a troca, né, de receber a contrapartida, de receber o feedback de cada um em relação aos conteúdos, em relação aos treinamentos, à medida que eles vão acontecendo, para que a gente também possa entender quais são as oportunidades de ajuste de rota, as oportunidades da gente revisar esse plano de desenvolvimento. A gente combinou, eu vou te chamar para cantar lá, no meio da minha palestra. Que seja realmente uma jornada rica de crescimento pessoal de todos vocês, tá bom? Então, gostaria de chamar aqui, com uma calorosa salva de palmas, a Ellen e a Fabi, que vão compartilhar com todos vocês. Vai! Olá, pessoal, bom dia! Bom dia! Como posso ajudar a vender mais? Essa é a ideia, né? Como que a gente do GGP consegue ajudá-los a se preparar mais, a se desenvolverem mais, e aí a gente, né, fazer todo esse ciclo rodar. Estamos aqui com a Ellen e com a Fabi. A Emily também, por gentileza. Ela vai. Esse é o time de treinamento interno, então vocês vão ver e falarão muito com elas, tá? A gente preparou aqui com muito carinho, com muita dedicação, tudo isso aqui para vocês. Espero que gostem, espero que aproveitem essa viagem, tá? Vamos passar aqui, vocês já viram, então lembram?
Vocês já viram a Manhã Show, o pessoal que estava também aí online assistindo a Manhã Show viu a nossa jornada de aprendizagem contínua. Então, pessoal, vai ser uma jornada de constância. Então, a gente vai ter o tempo todo estímulos para esse desenvolvimento, tá? Então, concursos online, videoaulas, quando a gente fala do pilar do aprendizagem ao longo da vida, de conhecer, então nós faremos treinamentos, primeiramente online, isso a gente vai chamar de pré-work, para depois vir a parte do fazer, que aí a gente está em sala ou está em sala online para praticar o que a gente viu teoricamente, e bastante forte a questão de conviver e ser de vocês. A partir desses treinamentos não termina na sala de aula, não termina no online, ele continua esse processo de aprendizagem e aplicação, tá bom? E aqui como que vai ficar a estrutura, né? Então, já está disponível, já temos pessoas realizando os treinamentos que nós disponibilizamos na plataforma, parabéns para quem já começou a sua jornada de desenvolvimento. Então, nós teremos o pré-work, que disponibilizaremos conteúdos EAD para vocês fazerem e já irem conhecendo teoricamente o que a gente vai trabalhar, conceitualmente o que a gente vai trabalhar em sala de aula. E lembrando, aqui é elegibilidade para partir do treinamento em sala de aula, tá? Então, quem estará apto para ir para a sala de aula é quem concluiu todos os cursos disponibilizados. Então, os analistas e auxiliares assistentes que já vão conseguir enxergar hoje, já tem uma trilha lá de 3 conteúdos, precisa fazer os 3 para aí vocês verem a agenda do treinamento presencial online, tá? Então, vocês verão na própria plataforma quais são as turmas que a gente tem. E aí vocês vão conseguir, junto com o gestor, definir em qual data que vocês vão realizar. Então a gente já vai disponibilizar várias turmas. E aí vocês escolhem a melhor data para se inscrever através da plataforma e aí participar do treinamento, tá? E após isso, a gente vai para o pós-work. Então, nós teremos fóruns, nós teremos atividades, estudos de caso, que é para vocês colocarem em prática o que vocês viram, né? Tanto no pré-work como no treinamento em sala de aula. Beleza? E aí, Tufi. Aqui sempre fiz só a Tufi. Passa para mim, por favor. Foi? Aqui, ó. Feed de notícias, gente. Sabe o Facebook? A gente tem que Facebook tá ultrapassado, mas é a ideia de rolar, sabe? Então, toda a comunicação do plano será por e-mail, mas também muito fortemente pela plataforma, porque a gente vai ter o feed de notícias. Então, o tempo todo a gente vai estar se comunicando com vocês. Entrou novo conteúdo, a gente manda lá. Tem próxima turma disponível, a gente manda lá. Tem alguma curiosidade do negócio, de educação corporativa, a gente vai colocando lá. Então, gente, estejam sempre conectados, tá? Vejam sempre a plataforma, porque a gente vai estar sempre colocando conteúdos lá para vocês, tá bom? Agora eu vou pedir para ela e para a Fabi falar um pouquinho das trilhas aqui de cada cargo que a gente vai conduzir. A gente vai trabalhar alguns programas específicos, principalmente voltado para o corporativo e para o público do comercial. A gente vai trabalhar de maneira remota. Então, quando a gente fala de líderes e supervisores, tanto da indústria quanto da logística, a gente vai trabalhar com o super líder em 3 módulos. Então, a gente vai trabalhar gestão de pessoas, comunicação e planejamento, muito atrelado a metodologias ágeis e assim por diante. Próximo é o Leader Lab. A gente veio com uma carinha nova a partir desse ano, então a partir do próximo mês. Provavelmente vocês já verão algumas movimentações do processo seletivo para participar do programa do Leader Lab, direcionado para o público de analista pleno e sênior. E aí a gente vai trabalhar 8 módulos ainda esse ano. Foco na carreira. Antes tem o analista show. O analista show é o que a Erika acabou de falar, que a gente vai trabalhar com a estrutura do EAD, que é o curso online, o presencial e o pós-work. A gente vai trabalhar 3 encontros presenciais, além dos cursos online e o pós-work. O foco na carreira vai ser direcionado para assistente e auxiliar. A gente vai trabalhar muito fortemente as trilhas online,
Então a galera precisa ficar bem atenta ao feed de notícias, ficar bem atenta em relação às comunicações que a gente vai fazer, porque o nosso curso predominante será via universidade, alguns encontros online, com a abertura do fechamento e o meio do programa provavelmente a gente vai marcar alguns encontros com vocês. Só não tem data definida ainda, mas a gente já tem as datas de validação. É isso. Muito bem. E aí, pessoal, o que é importante aqui? Vocês já verão na plataforma esses temas. Então, na plataforma vocês já verão todos os temas, né, todos os módulos que vocês farão o treinamento. E também a gente já tem as datas estipuladas, né? Então, vai acontecer, tem que acontecer. Então, eu conto muito com o compromisso de vocês, com o protagonismo de vocês, com a autorresponsabilidade no desenvolvimento de vocês, tá? Para vocês ficarem atentos a isso e participarem. Isso aqui é para vocês. Tá bom? Gostaram? Muito? Sim, isso aí. Então, para darmos sequência nesse lançamento oficial, eu vou chamar nosso palestrante Lucas Ribeiro da Arax. Por favor. Pode fazer, como é que vai fazer? Obrigado, Erika. Obrigado, viu? Bom dia, gente. Eu gostei desse bom dia animado. Eu vou quebrar o protocolo rapidinho para compartilhar uma coisa não combinada, que é o gelo que dá na barriga agora, né? Eu vou compartilhar o meu feliz hoje. Eu encontrei nos meus documentos todos, e-mails, enfim, quando foi a primeira vez que eu prospectei a Cacau Show. Isso tem 9 anos. Então, meu feliz hoje é estar aqui hoje. Então, obrigado pela recepção. E para compartilhar esse feliz hoje, eu achei legal emendar esse papo todo. Eu vou olhando para cima aqui, né? Emendar esse papo para falar de carreira. Você me salvou. Nossa, ela tem um cronômetro aqui, me ajudou demais. Vamos lá. A gente vai falar de carreira com propósito quando sua iniciativa transforma, né? Então, frase que eu gosto muito, que nada existe de permanente a não ser a mudança. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas de vocês planejaram a carreira que vocês têm hoje? Levanta a mão aí. Olha em volta para vocês verem que é quase ninguém. Quem planejou uma outra coisa muito diferente? Olha que sensacional, isso é muito bom. Não vai dar para a gente interagir tanto aqui, mas legal saber que o muito diferente está. Então, nada de permanente existe a não ser a mudança. Isso é uma frase muito boa para a gente avançar nesse papo. Eu não vou me alongar em currículo, essas coisas, nada. Vou apresentar a Arax muito brevemente. Nós somos uma consultoria estratégica em educação corporativa. A gente atende um monte de gente. E eu vou fazer um jabá para daqui a pouco a gente colocar a Cacau na conversa aqui, né? Mas qual é a nossa agenda? A gente vai falar por que a gente tem que falar de carreira, falar um pouquinho de empregos do futuro, de autoavaliação, autoconhecimento, iniciativa e principalmente liderança também. Eu tenho aqui ex-alunos, cara, inclusive. Não vão se identificar com certeza, vai que eu reprovei a pessoa, né? Mas de qualquer forma, talvez ele já tenha visto isso. Vocês já assistiram Alice no País das Maravilhas ou conhecem? Né? Uma passagem breve num clichêzão aqui é que quando ela encontra o gato, ela pergunta para o gato para que lado ela deve ir. E aí o gato devolve para ela: para onde você quer ir, Alice? Onde que eu viro aqui? E a Alice responde para ele: eu não sei, tanto faz. E eu confesso que nas minhas nerdices de mestrado, doutorado e qualquer outra coisa que eu tenha feito, nada fez tanto sentido quanto essa frase aqui. Que no caso está aqui. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Vocês de alguma forma se identificam com isso? Hoje em dia vocês minimamente gerenciam ou pensam ou planejam a carreira de vocês de alguma forma? Então a gente vai por esse caminho, tá? O que mudou? Mudou o quê? Carreira não é mais uma coisa linear. Carreira não é só estar.
Carreira é uma construção ativa, carreira é reputação, carreira é entrega. E eu acho que eu vou falar muito desse último ponto aqui. A carreira é da pessoa, a vaga é da empresa. E quando a gente tem clareza disso, a coisa muda significativamente. Tem um ponto legal demais aqui, falando sobre reputação, que normalmente a gente... Quem aqui conseguiu emprego por indicação? Oh, que legal. Eu achei que era bastante gente no final do dia. Mas, basicamente, a gente fica muito por entrega, mas muito pela reputação que a gente tem. Isso diz muito sobre a gente, obviamente, mas diz muito sobre as relações que a gente tem. Então, reputação, ela precede indicação, ela precede orientação, ela precede companheirismo, precede muita coisa. E é por aqui que a gente vai navegar nessa conversa, né? Então, carreira mudou muito. Antes a gente tinha o papel do leiteiro, do jornaleiro, do cara da banca de jornal. Hoje a gente está falando do piloto de drone agrícola e daí para muito mais, né? Então tem umas coisas muito doidas vindo. Isso aqui, de alguma forma, a gente consegue compartilhar isso depois? Sim, né? Então não vou me alongar demais nesses pontos, mas olha que coisa interessante. O Fórum Econômico Mundial, ele tem um relatório chamado Futuro dos Empregos. Vocês conhecem isso? Já viram esse material? Basicamente a ideia é, eles fazem um apanhado, uma entrevista, aí, uma troca com muitas empresas no mundo todo, e quando trazem um resultado sobre isso, eles falam dentro desse relatório como é que ficarão os empregos no futuro. Lá em 2016, já faz um bocado de tempo, foi inclusive no primeiro e-mail para a Cacau lá, a gente tinha esse seguinte dado dentro do material, que 65% das crianças que estavam entrando no primário lá em 2016 iriam trabalhar em empregos que ainda não existem. Eu vou arredondar para 7 em 10. Então, não tinha o programador de IA, né? E hoje tem analista de prompt. Aqui deve ter analista de prompt já. Vocês usam IA, uma coisa que não tinha isso. Não tinha o drone agrícola, não tinha muitas coisas que hoje tem e muitas outras que ficaram lá atrás. Então a chance de um bebê que está por vir trabalhar numa coisa que ainda não existe é muito grande, muito grande. A gente pode ter os mesmos produtos de alguma forma, muitos serviços parecidos, mas a chance da gente ter atuações como as que a gente tem hoje vai ser muito, muito, muito difícil. Eu não vou me alongar nesses pontos, mas só para compartilhar com vocês, nos relatórios seguintes, cada quadradinho desse aqui que vocês veem na tela aí, correspondem a 1 milhão de empregos. Então, entre 2023 e 2027, se projeta que aproximadamente 14 milhões de empregos serão perdidos em relação aos que serão criados. É muita coisa. É muita coisa. Só que isso é tão rápido, a mudança é tão viva, que no relatório seguinte eles já dizem o seguinte, que não só isso mudou em 3 anos, como a gente não vai perder esses 14 e vai acrescentar muito, muito, muito mais, quase 80 milhões de empregos. Então, aquilo que a gente perdia 14, acrescentam outros 80 e o tempo todo a gente está mudando. Vocês, melhor que ninguém, numa empresa do tamanho da Cacau, sabem que você planejou hoje, o mercado grita amanhã e grita hoje, inclusive, daqui a pouco está diferente, Depois desse papo, que hora que vocês voltarem para as mesas, tem muita coisa diferente já. Então a gente sabe que a mudança é uma constante, isso a gente tem que se preparar. Aqui eu não vou também me estender, mas são as competências que desses materiais surgem, né? E tem muita coisa alinhada ao que vocês têm no material de vocês, aí em todos os programas de desenvolvimento que vocês terão. Mas eu fiz um apanhado daquilo e me emprestei as 7 estrelas da Cacau para falar de 7 habilidades requeridas para o profissional do futuro. Dentre elas, acho que de modo geral, muito do que a gente está vendo aqui passa e amarra muito com todos os programas que vocês têm de carreira, com tudo que vocês têm aqui na Cacau, que a Érica trouxe, Fabi, Ellen, todo mundo, para poder, de fato, amarrar o que vocês precisam entregar e, consequentemente, de que forma a Cacau consegue fazer isso para vocês, por meio dos programas, por meio
dos treinamentos internos, treinamentos externos, enfim, de todas as trocas que vocês têm. Então, olha só quanta coisa interessante. Reparem que pouco se vê, quase não se vê, habilidade técnica. Basicamente, o que a gente está vendo aqui é comportamento. Né? E comportamento não é uma coisa que você desenvolve do dia para a noite. Comportamento, você não acorda e fala, hoje eu serei assim. Você pode até falar, mas entregar é outra conversa. Serei mais empático. Aí você está no trânsito, alguém te fecha, você fala, eu vou ser empático depois desse rapaz. Né? Então, tem muito sobre empatia, tem muito sobre autonomia, que vai totalmente ao encontro do que o Dani trouxe, que a atitude vai ser, não é nem um combinado, é uma regra. Né? Ter atitude é uma constante, tem que ser. Então, está aqui dentro de protagonismo, de autonomia, fala-se muito sobre comunicação, muito sobre motivação, aqui é um ponto legal demais e numa crítica construtiva aos meus colegas de educação corporativa, ninguém te motiva. No final do dia, você se motiva. Você pode ter fatores motivadores externos, mas no final do dia, você se motiva. Então, vamos começar a correr? Ah, não, né? Mas aí tem alguém que corre muito e você faz parte daquele ambiente, você está andando com essas pessoas que correm, e aí você quer correr também, mas aí alguém acorda às 5h30 da manhã para correr 10K. Ah, não, né? Mas não para quem? Para mim. Para ele é sensacional. E tem gente que vai nessa... Não, 5h30 tá tarde, vamos às 5. Não é? Aí você fala, não 2 vezes, né? Tá maluco. Enfim, mais para a gente levar uma ideia de que motivação é uma coisa inerente à pessoa, não é uma coisa que alguém faz para você, não dá para instalar esse negócio, não dá para chamar no ChatGPT como me motivar a partir. Seria sensacional, por sinal, mas não vai acontecer. E aí outros pontos importantes aqui, mas também para eu avançar em outras discussões, eu vou pegar essa última habilidade aqui, tem um ponto ali que é muito legal, que é sobre influência. Pergunta rápida. Vocês acham que vocês influenciam os outros no dia a dia consideravelmente? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Quem acha que sim? Consideravelmente assim, a ponto de mudar comportamento. Muito, muito, muito. Não precisa ser líder para influenciar, verdade isso? Muito verdade isso. Porque no final do dia a gente também é um pouquinho de líder, né? Mas a gente não precisa ser líder para influenciar. Por que a gente compra um novo comportamento, uma nova influência? Porque a gente confia no outro. Porque o outro passa essa confiança para a gente e, consequentemente, a partir do momento que a gente confia, vou seguir o que ela está falando, cara. Gostei disso aqui. A Érica trouxe um ponto bom, vou seguir, gostei. Vou chamá-la, vou conversar, vou lá na mesa dela, vou mandar um e-mail aqui, vou chamar para um papo, para um café, vou lá na Mega Loja, lá filar um bombonzinho lá, uma trufa, um negócio assim. Né? Então, a gente precisa sempre olhar para esses pontos todos. Mas vamos começar a entrar num tom mais particular aqui. O que você espera da sua carreira? Se responda aí. Dá uns 5 segundos aqui. O que você espera da sua carreira? Vocês têm clareza disso? Talvez eu vou fazer uma pergunta crítica, mas não precisa levantar a mão. Né? Quantos de vocês não fazem o que gostariam de fazer? Ou não fazem da forma que gostariam de fazer? E essa é a reflexão. É a partir daqui que a gente começa a olhar como é que eu desenvolvo competência para fazer da forma que eu gostaria de fazer. Ou que minimamente vai ao encontro do que seria interessante eu fazer. Mas mais do que o que você espera da sua carreira, é o que a sua carreira espera de você. Porque tem muito disso também. Né? Não estou falando só de carreira dentro da empresa, dentro da firma. É uma coisa muito macro. Lá no final da jornada você vai contar o quê? Na minha carreira eu fui ok. Eu não atrasava. E meus slides eram alinhadinhos. Era isso. Vamos pensar mais a respeito. Então, o crescimento no final do dia, que a gente está falando de carreira, tem uma ligação entre um crescimento individual e o crescimento do negócio. E um tem muita relação com o outro.
né? Para isso, a gente fez uma analogia aqui com um pé de cacau aqui para dizer o seguinte: a raiz é autoconhecimento. Vocês se conhecem? Deixa eu fazer uma pergunta. Genuinamente, levanta a mão quem faz esse trabalho de autoconhecimento. Melhor, quem faz terapia aqui? Levanta a mão. Boa. Isso aí diz muito já, né? Autoconhecimento passa muito por esse caminho, né? Então, a raiz de tudo isso é autoconhecimento. Depois a gente vai falar de competências, depois a gente vai falar de entregas, e só então a gente vai falar de resultado. Mas para amarrar essa ideia, pessoas melhores entregam resultados melhores. Vocês concordam com isso? E pessoa melhor é aquela que se conhece muito mais. Não existe alguém que te conhece mais do que você. Ah, minha mãe me conhece. Mentira. Você já mentiu para tua mãe? Já guardou tal coisa? Já. E por dentro você fala, puta merda, você correr. Você já arrumou seu quarto? Já. Corre e fecha o quarto. E assim vai. Então, essas pequenas, grandes mentiras, no final do dia, a gente sabe, cara. Eu parei de tomar refrigerante. E eu não tomo mais refrigerante. Puta mentira, mentira. E aí eu falando isso, quando você fala, e aí você se sustenta na fala, você consegue, por meio de um comportamento ali, você fala, pô, realmente, olha, o cara parou, vou parar também. É que eu parei hoje cedo. Mas eu parei, não tomei até agora, entendeu? Eu queria parar, pronto. Aí você já vai, e sabe quando vai afinando a voz? Ah, não é que eu parei. E isso tem muito a ver com o resultado, cara. A gente consegue entregar resultado melhor a partir do momento que a gente se conhece. Então, por que a gente tem que falar de carreira? Olha só que coisas interessantes para a gente caminhar para autoconhecimento. Segundo o LinkedIn, quem tem clareza sobre sua própria carreira e propósito do que faz, por que eu faço o que eu faço, tende a ficar 3 vezes mais na empresa e tende a entregar até 21% melhor o desempenho que entrega. Isso aqui, para os líderes... Quem é líder aqui? Levanta a mão, só para eu identificar líderes aqui. Bom. Isso aqui, para os líderes, tem um significado talvez maior do que para todo mundo, porque ter clareza na carreira é parte fundamental da troca de líder-liderado. Né? Para onde eu vou? Lembra o papo da Alice ali? Para onde eu vou? Ah, tanto faz. Não, ô líder, me ajuda aí, cara. Para onde eu vou? Para onde eu posso ir? Como é que eu chego? Como é que você me instrui a me desenvolver? E por aí vai. Vocês têm todos esses ferramentais aqui dentro. De novo, carreira não é só plano, né? É reputação, é competência, é entrega, é consistência. E é saber se posicionar, saber se desenvolver, saber se reinventar. E muito disso é o que a gente trouxe aqui, ou está trazendo aqui, o que todo o time de treinamento e desenvolvimento trouxe para vocês agora cedo. E aí uma frase importante, né? Quem não se conhece, terceiriza a própria trajetória. Sabe aquele silêncio que é só uma pausa importante? Vamos de novo. Quem não se conhece, terceiriza a própria trajetória. Vamos em tal lugar? Ah, vamos. Quer ver só que coisa interessante? Quem aqui já fez um curso porque algum amigo ou colega estava fazendo um curso e vou fazer também? Tem gente assim? Tem uma galera que está até assim, ó, tipo... talvez... Você está fazendo o quê? Ah, eu vou fazer inglês. Ah, eu vou fazer também. Eu vou fazer faculdade. Vou fazer também. Do quê? Do que você está fazendo? Eu vou fazer também. Eu conheço muita gente, cara, que foi fazer um curso que não tem nada a ver com o que queria. Porque alguém estava fazendo e vou fazer também. E aí isso passa muito por autoconhecimento. Passa muito por desenvolver competências que vão amarrar com a sua carreira no final do dia. Porque olha só, gente que se conhece, entrega melhor, lida melhor com pressão, se adapta mais rápido e cresce. E aqui que está o golaço da coisa. Se você se conhece, a chance de você crescer é infinitamente maior do que no rebanho. Eu não vou usar palavrão, mas vou usar um jargão mais ou menos chulo, tá, Dani? Dá para cortar isso, será? Tá bom. Que é assim, ó, eu vi ontem isso, adorei. Quem anda no rebanho, lá no meio do rebanho, só olha a bunda. Eu ia usar o chulo e nem usei o chulo, hein? Então assim, só tá olhando o rabo do outro, cara. Você não tá olhando para frente, você tá olhando o caminho que o outro já fez. E eu não tô falando de protagonizar a ponto de deixa eu ser disruptivo, deixa eu inventar um novo chocolate Master Blaster. Não, ninguém tá falando disso. A gente tá falando de como você faz isso com a sua carreira.
De que forma você faz isso para você? O ponto é, você gostaria de ser lembrado por ser a pessoa engraçadona? Você gostaria que a primeira característica que as pessoas, quando se lembram de você, falam, pô, esse cara aqui é o engraçadão. É isso que você quer transmitir? Se não for isso, adivinha? Muda. Porque lembra que a mudança é uma constante? Muda. Ah, putz, eu não sou tão bom assim em análise crítica, eu não sou tão bom em visão sistêmica, eu não sou tão bom em olhar planejamento, em se planejar. Adivinha? Busca ser. Ah, não vou passar para o Dani não, porque o Dani... Isso aqui o Dani... Não, melhor eu fazer. Aí tem várias coisas. Tem uma coisa de delegação, uma coisa de delargação, uma coisa de confiança. E também uma coisa de que, como eu transpareço aquilo, eu transmito aquela informação, aquela característica, o outro não enxerga em mim que eu posso ser diferente, que eu posso entregar diferente, que eu posso mudar. Então façam esse exercício aqui. Não vale nota. Vale nota, Érica? Não vale nota. Então, façam esse exercício, porque eu acho que vai ser legal para vocês poderem se conhecer um pouco mais. Né? Isso vai ser importante, de modo geral. Cadê? Aqui tem bastante texto, mas é para um momento print para quem está de casa, ou para vocês terem isso no radar quando vocês tiverem o material, tá? Mas autoconhecimento tem uma questão de você fomentar esse mindset, esse jeito de pensar, como agente de transformação. Vocês já ouviram falar de lifelong learning, life-wide learning, lifelong learning, o tal do learning. E no final do dia, tem muito ferramental. Olha quantos programas incríveis que a gente coloca aqui à disposição. E no final do dia, para valer, se você não for agente de transformação, não vai rolar. Não vai rolar. Quem aqui fala inglês fluente? Mas fluente não é My name is Teresa, the books on the mesa, não. É fluente, monstrão, para valer. Quantos de vocês já se inscreveram num curso de inglês? Vou ser mais ou menos um mentalista aqui agora, tá? Eu imagino que vocês que se inscreveram no curso de inglês, porque vocês são muitos mais do que aqueles que mantiveram a mão de pé quando falei de fluência. Quando vocês se inscreveram, foi mais ou menos assim, ó. Acho que eu vou fazer inglês, cara. Preciso fazer inglês. Vou fazer inglês. Eu vou na I drink milk? Ou eu vou na verb to be aqui? Ah, eu vou na mais barata. Eu vou na que cabe. Eu vou onde dá para eu ir. Tá mais perto de casa, não é método, enfim. Eu vou na que meu colega vai, qualquer coisa assim. Aí você faz inglês sábado de manhã. Olha só como é verdade isso. Alguém vai dar risada, tipo, tá falando de mim. A gente foi identificar vocês aí daqui a pouco. Foi mais ou menos assim, ó. Você se inscreveu e no primeiro dia você tinha um estojo novo, um lápis novo, uma caneta nova. E aí... Puta, sou eu. E aí você, no primeiro dia, você fez e tem uma pastinha nova, bonitinha, tudo sensacional. Você adorou aquilo. E aí você saiu voando, você saiu de lá falando sozinha. Você falou, nossa, tô arregaçando isso aqui, vou assistir filme sem legenda. De repente, ou de retempo, como dizia meu filho, de retempo, você vai lá na segunda semana, você fez o homework, porque você chegou, pô, tô arregaçando aqui. Homework. Pá. Na terceira semana, você falou assim, nossa, é mesmo, né? Mandou um é mesmo ainda por cima. É mesmo, né? Tem inglês. Aí você fala, putz, aí você vai. Mas você vai. Você já, aquele lápis novinho já nem sabe onde está. Aí você leva o student book e esquece do homework lá, do outro. E aí você vai. Você chegou lá, fez o listening. Putz, tinha listening? Tinha listening. Aí você não fez. Aí na quarta semana, sabe o que você fez? Chegou, você já foi puto já. Putz, tem essa merda aqui. Aí você foi puto. Você chegou lá, a pessoa fala assim, nossa, hoje é dia de entregar o homework. Você fala, nossa, eu não fiz o homework. Aí você pega o homework da pessoa do lado, e eu sei que tem gente que faz isso, porque eu já fui teacher. E eu lia o trabalho do Dani, escrito, My name is Erika. A pessoa não se deu o trabalho de pensar em botar o próprio nome, que ela copiou numa agilidade, cara. A pessoa tem intolerância à lactose e colocou, I drink milk every day.
Como assim, cara? O que é? De soja, isso aí, o que você está falando? Então, ser agente de transformação não é você se matricular num monte de coisa. Acho que uma das grandes mensagens desse papo de hoje sobre carreira é vocês pensarem assim. O portfólio foi colocado, né, Érica? Vocês têm muitos movimentos de desenvolvimento aqui dentro. Muitos movimentos. Mas se inscrever é uma coisa. Fazer é outra muito diferente. Mas muito diferente. E não é fazer meia boca, não. Não é fazer, vou fazer porque tá lá, não tô pagando, a empresa tá colocando aqui. O Dani gastou uma energia absurda para convencer o conselho de gastar essa grana, de fazer... E de repente, tá lá. É só clicar, recebo um e-mail depois, as meninas me cobram, a gente entra numa sala virtual e fiz. Tenho um certificado. Eu sou o vice-treco da Subcoisa Sênior. Você sabe ou não sabe? Aí já é outra conversa já. Aí é bem outra conversa. Você pode ter chegado no Book 10, mas se você não fala inglês não adianta nada. Você vai chegar no lugar e você vai falar, então, eu sei falar que eu sei fazer X, mas se eu estiver precisando fazer cocô, eu não sei falar. Então, eu preciso do bathroom aqui. Nem é bathroom no caso. Mas então, aqui é number 2, né? Aí o cara manda um McChicken pra você, que ele não tá entendendo o que é o tal do number 2. Então, cara, seja agente da transformação, né? Pra valer. Outro ponto, vocês conhecem o SWOT. Todo mundo conhece o SWOT. Em algum momento vocês já ouviram falar desse bendito. Façam a sua SWOT, porque você sabe suas fraquezas, suas fortalezas, suas oportunidades, suas ameaças. Você sabe, você se conhece. E se você for um impostor da sua própria resposta, adivinha que resposta que o universo vai te dar? Uma resposta impostora, cara. Você sabe, eu sei, faz aí. É que não tinha açúcar no café, aí não dá para fazer agora. Né? Pô, como assim, cara? Você começa a muletar as coisas, aí a sua carreira é uma eterna muleta. Que você não foi porque o ambiente não te trouxe mastigado e coisa do tipo, e não é por aí. Né? Isso está muito conectado à cultura do negócio para valer. Então aí, de novo, a gente falou muito de confiança, e para amarrar isso aqui e avançar, deixa eu passar tudo de uma vez. No final do dia, essa SWOT aqui, esse assessment, é para você entender o seguinte: como é que eu estou e como é que eu chego onde eu quero chegar. Se você não fizer esse trabalho, não vai ser o PDI, não é o seu líder não é obrigado a fazer isso para você. Ó, chega aqui, a não ser que seja aqui, Daniel, acho que não. Então você senta aqui do lado, vamos falar o seguinte: ô Fabi, senta aqui, eu quero te fazer a diretora Master 3, Topper. Que nome bonito, hein? Sensacional. Aí eu falo, vou criar essa carreira para você. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Quantas vezes vocês já ouviram falar que isso aconteceu? Nunca, cara. Nunca. Então, isso passa muito por para onde eu vou e de que forma eu vou. Aí eu vou pedir ajuda. E é por aí que a gente tem que pensar. Como é que a gente trabalha isso? Deixa eu avançar tudo isso aqui. Primeira coisa, quem já viajou de avião aqui, ou quem já assistiu qualquer coisa de avião, sabe que máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça quando fala de emergência. E uma das primeiras instruções naquele caso ali é: coloque primeiro em você a máscara e depois ajude o outro, certo? Não é essa a instrução? E por que ela fala isso? Basicamente, ela ou ele falam isso, porque basicamente a mensagem é: você precisa estar bem para ajudar o outro. Você precisa estar consciente para ajudar o outro. Você não consegue ajudar o outro se você não se ajuda. Eu adoro um negócio, eu não vou falar o nome da pessoa, mas é maravilhoso, senão tem gente no meu time aqui a saber quem é já. Eu fui participar de uma reunião, a menina virou e falou assim para uma outra pessoa. A pessoa foi, não, porque eu penso o seguinte. Aí essa terceira vira e falou assim, não, eu já sei o que você vai falar, e eu discordo pelo seguinte. Só que eu sou um pouco mais expansivo. Eu falei, como é que você sabia tudo isso aí? Você já sabia o que ela ia falar e já vai trazer a discordância e já vai bater na cara dela assim, desse jeito? Ela, não, é por conta disso. Aí a menina veio e falou, era exatamente o que eu ia falar. Então, assim, quando você se conhece,
Você trabalha todas essas competências, você tem atitude para entregar o que você precisa e, consequentemente, você consegue ajudar o outro. Quando você consegue ter essa clareza sobre você e ajudar o outro, aí você pode olhar para desafio, aí você pode olhar para o futuro. É aquela coisa assim, eu quero guardar R$1 milhão. Então eu vou guardar 1 milhão porque eu quero me aposentar aos 40. Quanto você tem? 30. Então faltam 10 anos. Como é que você vai dividir? 100 mil por ano. Conta de padaria, né? Bem zoada essa conta. Não fez nem um jurinho composto safado ali na conta. Aí você vai e faz essa conta. 100 por ano, 1 milhão. Tá bom, quanto você ganha? 3.500. Porra, bicho. Mas como é que você vai alcançar? Que conta é essa que eu não tô sabendo? E quem souber me ajuda urgente. Tigrinho. Deve ter um esquema assim. Não é possível. A conta é, não dá para eu olhar para o futuro e planejar o inalcançável com o estado atual. Não estou dizendo que não é possível, porque é possível. A questão é o como é muito mais importante do que o que lá na frente. O como é muito mais importante. Vou falar uma frase bonitinha de para-choque de caminhão. Perguntaram uma vez para mim assim, é um momento itimalia, sabe? Perguntaram uma vez assim, o que é mais importante quando você vai viajar? Eu gosto de viajar. O que é mais importante, assim, pensar no caminho ou pensar na programação? Eu falei, pensar na companhia. Que bonitinho, né? Tem umas companhias que não dá para levar também, né? Mas assim, não dá para você pensar em coisas incríveis se o caminho, se quem vai junto, se a trajetória é muito ruim, cara. Sabe aquela... Olha como tem umas coisas muito legais que tem muito a ver com carreira. Alguém aqui já ouviu falar assim, ó? Alguém já ouviu essa frase horrorosa? E aí foi o motivo da terapia de alguém. De falar assim, se eu sou você, não faria isso, não. Mas por quê? Não vai dar certo. Tá bom, por quê? Porque não é a tua cara. Eu acho que você não vai entregar. Eu acho que você não sabe fazer isso, cara. Vai que você faz e aí a pessoa começa a elencar um monte de frustrações dela. Só que você é tão fraco da cabeça e você não se conhece, adivinha? Nossa, verdade, ó. Rapaz, ainda bem que ela me avisou. Amigona, hashtag BFF. BFF o quê? Essa pessoa tá te puxando para trás. Isso eu não tô falando só de amigo, hein? Tô falando de colega de trabalho, tô falando de liderança, tô falando de liderado, tô falando de colega de sala de aula. É muita coisa. A sua carreira é sua. Lembra disso? Está escrito ali. A gente já falou desse ponto. Então, não dá para a gente fazer esses movimentos sem se conhecer. Por quê? Porque a falha é minha. Ou melhor, perdão, a falha não é minha, mas o problema é meu. E se a falha for minha, como agora, assume. Foi boa essa, levantou a sobrancelha, né? Tá bom, né mesmo? Cara, a falha não é minha, mas o problema é meu. Atitude, não foi essa palavra que está regendo a conversa toda aqui? Tem atitude, cara. Por quê? Porque quem assume problema lidera a solução. E quem lidera a solução cresce. Você viu que está dando errado? Nossa, é mesmo. Mas também... Blá, 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 blá. Você viu que está dando errado? Tá, né? Como é que a gente resolve? Olha que diferença. Você viu que a fulana não entregou o relatório? É, né? Também. Ela... você viu que o relatório é para hoje? Puta, ela não fez? Não tá bom. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? E aí resolve primeiro. Depois você vê o problema. Meu finado pai fez uma coisa. Meu pai era um ignorante pra cacete, né? Bravo, assim, nervoso, estressado. Mas ele fez um negócio uma vez que eu achei tão sensacional, né? Algumas coisas, mas essa em especial. A gente conversando, ele pôs um leite para ferver. E a gente conversando e o leite fervendo. Leite e pão de alho, você não pode tirar o olho. Porque ou queima ou derrama, não é? E aí meu pai conversando comigo, o leite aqui, dali a pouco ele faz isso aqui assim, ó. Quando ele volta, o leite estava ali esperando, né? Aí virou. Derrubou. Ele derrubou, eu falei, nossa, ele vai quebrar o fogão agora. Vai xingar até. E eu conversando, eu parei de falar, ele virou, tirou a leiteira daqui, pôs na outra boca, pôs mais leite, ligou a boca. Você não vai brigar, não? Não vai xingar o fogão? Olha a frase dele, cara. Não,
Porque eu quero leite. E aí, olha só como remete a frase do bisavô da gente. Não chorar o leite derramado, né? Remete a isso. Cara, no final do dia ele queria leite, depois ele limpa. Deixa eu tomar leite, o café, a mesa está posta, as pessoas estão lá. Deixa eu ferver meu leite aqui. Deixa eu entregar, deixa eu pensar na solução. Depois eu venho aqui e resolvo esse outro problema. Deixa eu pensar na solução. Porque a solução não pode esperar muito. A solução tem que acontecer. Do contrário, o problema está. Né? Ele não é. Ele está e fica e mora ali. Né? Para avançar isso e amarrar com liderar soluções, não necessariamente esse papo aqui é para o líder, né? Mas é para você como um todo. E todo mundo é líder no final do dia. Né? Você pode não ser líder de pessoas ainda, mas você é líder de si mesmo no final das contas. Então, olha que coisa interessante. Segundo a Harvard Business Review, líderes com alto grau de conhecimento são 79% mais eficazes na gestão de pessoas. Quando o próprio líder se conhece, a relação dele com o liderado é outra. Mas é muito diferente. Líder que tem medo, líder frustrado, líder... Esse cara passa, ele transmite para o time. Sabe aquele líder que... Na hora que você escuta isso aqui, você fala, vixe, 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 vixe. Cara, isso não funciona. E quando ele se conhece, ele sabe que ele tem essa segurança e passa isso para o time, a conversa é outra. Né? Liderar não é só cargo, é comportamento. Quem gosta de futebol sabe que um time tem o técnico, o capitão e muitas vezes o líder, que não necessariamente é o técnico ou o capitão. E isso é muito sensacional. Isso a gente tem que olhar. Né? Então, é responsabilidade individual das pessoas buscar esse posicionamento, esse autoconhecimento, enfim, mas o líder tem papel fundamental nisso, seja num PDI, seja num movimento que for. Né? E aí, obviamente, aí mais um dado, né? Times que se sentem valorizados têm 23% mais engajamento e 17% mais produtividade. Então, baseado em dados esse nosso papo aqui. Porque carreira não se espera, carreira se constrói. Acho que esse é um ponto fundamental para o que a gente está falando aqui. A falha pode até não ser sua, mas assumir isso vai te levar para outro lugar, sem sombra de dúvidas. Reforço. A vaga é da empresa, mas a carreira é sua. Ponto final. Ponto final. Se a empresa, seja Cacau, seja Arax, seja qual for, você vai falar assim, essa vaga aqui vai mudar de nome agora e o escopo vai mudar. Ah, mas eu estou aqui há 2 anos já, então. Muda. Vem aqui se desenvolver, porque é para lá que a gente vai, tá? E aí você tem que fazer esse esforço do seu lado. Para eu fechar, que eu vou cumprir meu horário demais, tá? Eu quero que vocês tenham essa chargezinha como uma última mensagem. Vou até ficar num cantinho aqui, ó. Então você quer uma vaga no meu círculo? Diga qual é o seu talento. Eu sei imitar passarinho. Dá pra ouvir a voz desse moleque nessa cara, não dá? Eu sei imitar passarinho. Imitar passarinho? Seu talento é pobre. Se manda daqui, me deixa trabalhar, rapaz. E o moleque vai embora. Eu tô com 5 minutos ainda, então respostas, tá? O que vocês acham que aconteceu de errado aqui? E tem gente pra caramba. Fala um por vez pra não dar bagunça. Você, o que você acha que deu errado? O comportamento dele e a forma de se posicionar. Comportamento dele, menino? Na forma de se posicionar. Quem acha que o menino fez errado aqui? Levanta a mão aí, só pra gente brincar rapidão. E quem acha que o cara foi um babaca? E quem não acha nada, não tá aqui, tá no WhatsApp, sacanagem. Vamos lá. Olha só quanta mensagem tem dentro dessa mensagem. Acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ver aqui é ambiente. Ambiente é um golaço. Quer ver só? O menino chegou confiante? Definitivamente não. Tá? Então, ele não se conhece muito também. Tem esse ponto. Né? O cara, olha esse ambiente. O menino chega no circo do cara, na sala do cara, dentro da agenda do cara, para falar que sabe imitar passarinho. Se a gente estivesse num boteco agora, a minha resposta para isso seria espetacular, tipo truco. Ah, meu, não, né? A questão é a seguinte, o menino não soube se vender, verdade?
Só que olha esse cara. Então a gente falou do menino, agora a gente vai falar do cara. O cara tá com uma cartola, negócio já gigante. Dedo na fuça do moleque aqui. Vestido animalzão assim, bem espalhafatoso. E aí ele manda um verbo imperativo, que faz tempo, vocês não escutam desse jeito aí, inclusive. Hein? Verbo imperativo. Diga qual é o seu talento. Você quer uma vaga no meu circo? Diga qual é o seu talento. Pô, isso aí já... Ah, pô, não sei. Então, eu sei imitar passarinho. Porra, realmente, imitar passarinho é um talento pobre, cara. Vaza. Que passarinho você sabe imitar? Faz aí. O cara podia ter feito isso, né? Mas o cara tá sem tempo, cara. E aí, quando alguém chega para se vender com essa confiança, porra, você tem mais coisa para fazer? Concorda que tem uma barreira do outro lado também? Os dois estão errados. Vocês já foram ao circo? Alguém já foi ao circo. Vocês já viram alguém voando, a não ser que homem-bala? Vocês já viram? Nunca viram? Esse circo seria o maior circo da história. Sabe por quê? Olha aqui, rapidão. Rola um vixe. Tem duas grandes mensagens aqui para a gente fechar. Primeiro, vocês lembram que nas habilidades ali tinha comunicação no meio da conversa? Saibam se comunicar. O outro não é obrigado a entender o que você está pensando. Fale, põe para fora, planeje essa conversa. Eu quero falar com o meu líder. Cara, eu quero falar com você sobre isso, isso, isso e isso. Você tem um tempinho? Cara, que frase horrorosa. Você tem um tempinho? Depende, cara. 2 minutos e 6 eu tenho, mas mais que isso, o Dani vai olhar para mim. O que é ter um tempinho? Planeje as coisas. Se comunicar é fundamental nesse jogo. O circo seria outro? Muito. Vocês já viram alguém voando? Então eu vou deixar uma mensagem bem analogia caminhão de novo, né? Que é assim, ó. Se vocês souberem imitar passarinho e não tem essa autoconfiança, sabe o que vocês fazem? Se vocês fossem um menino? Chega voando. Eu sei voar, tá? Se você não tem essa confiança, chega voando. Você sabe voar, você foi embora voando. Não sai voando ainda não, calma aí. Mas a conta é assim, ó. Se você é bom no que você faz, você tem um compromisso da entrega, se você desenvolver essa competência, chega voando, mostra. Não sai falando que eu faço um churrasco maravilhoso. Quantas pessoas vocês já ouviram falar isso? Meu churrasco, você nunca me convidou? Como é que eu vou saber que é bom? Chega voando. Tá? Bom, opa, perdão, passei. Mas enfim, acho que, passou. Mas tudo bem. Põe o último para mim, pode ser? O penúltimo, perdão. Que acho que é só para a gente amarrar no final do dia e deixar o outro, o 37 ali, ó. Pode pôr. Aí, como é que solta esse cara? Eu acho que para amarrar com cara de cacau para valer, acho que o ponto é esse. Quando você entende quem é, sua entrega tem muito mais sabor e consistência. Obrigado por compartilhar o meu feliz hoje. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Ótimo dia, bom fim de semana. Obrigado, Dani. Obrigado, viu? Obrigado.